Então, já comecei a aula. Esqueci de ligar a câmera. Pronto. Câmera ligada. Pera aí. Vou pegar uma água. Ainda tô no slide errado. É aqui. Oi, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar a quarta parte, tá? Sobre o assunto população brasileira. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, por favor, assista e não deixe acumular, tá bom? Porque a matéria, ela é grande, tem muitos detalhes e é importantíssimo que vocês acompanhem. Outra coisa, leitura também do livro, tá bom? Não esqueçam. Então, tudo que a gente está dando aqui é matéria mesmo que está no livro e segue o mesmo título, tá? Então, a gente ainda está no capítulo 1 e falando sobre população brasileira. Como essa matéria ela é bem extensa, ela é dividida em várias partes, tá bom? Então, nós estamos na quarta parte. Hoje, nós vamos falar sobre os dados da população brasileira, especificamente sobre população e pirâmide etária, tá bom? Então, eu vou dar aqui um zoom, tá? Para ficar melhor. Então, vou pegar aqui a minha caneta. Hoje nós vamos estudar sobre as características da população, tá? Em relação à sua composição, tá? Ou seja, se essa população ela é formada a maioria por homens ou mulheres ou igualmente, e também a relação da idade, ou seja, quando a gente tem um número de pessoas, a gente tem que considerar isso, né? Então a gente tem que considerar as características de uma população que é jovem, as características de uma população que é adulta e as características de uma população que é idosa, tá? Então, tudo isso diz respeito, né, ao perfil populacional. E quando a gente fala de perfil populacional, a gente está falando praticamente sobre gênero e faixa etária, tá bom? Ah, professora, e por que isso é importante? Isso é importante porque pelas características a gente consegue traçar políticas públicas, né? E o que são políticas públicas? Políticas públicas são todas as políticas, né? Todas as ações realizadas pelos governos, pelos estados, tá? Que primam ali pela necessidade da população. E a gente só vai saber a necessidade da população a partir do momento em que a gente sabe a respeito de como é essa população, tá bom? Então, para isso, existe um gráfico, esse gráfico é bem famoso, tá? Na geografia, e para qualquer estudo, né, populacional, aí a gente está falando de população mesmo humana, tá bom? E a gente tem esse gráfico em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar com a leitura e a partir da leitura eu vou explicando algumas coisas a mais sobre isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre pirâmide etária, né? Vou pegar aqui um slide de cima, de cima não, gente, o próximo, só para ilustrar, mas depois eu vou voltar aqui, tá? Então, pegar aqui a caneta, presta atenção só nesse gráfico aqui, tá bom? Sim, isso é um gráfico, tá? Ele é composto o que é chamado, né, de gráfico de barras, né, que são essas barrinhas, né, e ele é composto praticamente por alguns números aqui na horizontal e alguns números na vertical, tá? Então, vou falar mais detalhado sobre esse gráfico, mas por enquanto
é só para vocês entenderem por que o nome é pirâmide, tá? Porque geralmente ele tem um formatozinho de uma pirâmide, tá? Então, professor, o que significa cada um desses números? Os números que estão aqui na vertical significa idade, tá bom? Então, aqui a gente tem de 0 a 4 anos, né? Classes de idade. E lá em cima, a gente tem acima de 80 anos, tá bom? E o númerozinho que a gente tem na horizontal é uma porcentagem, tá vendo? Porque tem ali um símbolo da porcentagem. E aqui a gente tem de 0 a 8, tá? Por cento, que diz respeito mais ou menos a quantidade de pessoas que tem em cada faixa de idade, tá bom? Então, só para vocês entenderem. De um lado do gráfico, né? Porque a gente percebe que o gráfico ele é dividido em duas partes, né? Então, de um lado do gráfico são as mulheres, tá? E do outro são os homens, tá bom? Só para vocês entenderem. As outras coisas vou explicando ao longo da aula. Mas hoje nós vamos estudar só sobre a pirâmide etária, tá? Que é... Peraí, deixa eu tirar aqui. Pronto. Eita. Que é uma representação gráfica, ou seja, a gente está falando de um gráfico, tá? Que permite analisar informações como quantidade de jovens, adultos, idosos e também a quantidade de homens e mulheres que compõem a população de cada país, estado ou município, tá bom? Então, esse é um princípio básico de contagem que a gente tem das populações, tá bom? As pirâmides etárias possibilitam estudos sobre a estrutura de uma população, como proporção entre diferentes faixas etárias dos habitantes e também sobre o comportamento das taxas de mortalidade e natalidade. Então, se você assistiu a aula passada, na aula passada a gente falou sobre isso, tá? Sobre as taxas de natalidade, tá? E as de mortalidade. O que é isso? Quando a gente tem uma população, é super importante que a gente tenha esses dados, né? Do tamanho da população, que foi, assim, recapitulando um pouquinho a aula passada, que a gente tenha dimensão do tamanho da população, tá bom? E o tamanho da população, a gente chama isso de crescimento vegetativo, ou seja, de crescimento natural. Por quê? Porque é comum de uma população, de qualquer lugar do mundo, ela variar, né? Por que ela varia? Porque tem pessoas que estão nascendo e pessoas que estão morrendo. Normal, isso faz parte, tá? De todo o processo. E conforme o tempo vai passando e as condições ambientais também vão mudando, isso vai alternando, né? Vai alterando, na verdade, a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que nascem por 100 ou 1000 habitantes em um período, e isso também altera a taxa de mortalidade, que é a quantidade de pessoas que morrem, tá? A cada, né, 100 ou 1000 habitantes em um determinado período, e geralmente esse período é um ano, tá bom? Então, assim, então quando a gente tem uma população, além da gente medir o seu número, né, e como ela vai crescendo, ou vai diminuindo, ou vai crescendo rápido, ou vai crescendo devagar ao longo do tempo, a gente também consegue saber outras características que aí a pirâmide etária ela vai dar essas informações, tá? Que vai ser o gênero, né? A quantidade de homens e mulheres de uma população e também a faixa de idade. E com a faixa de idade a gente consegue classificar uma população em jovem,
adulta ou idosa, tá bom? Então tá. Aí a gente vem pra cá. Vamos estudar, né? Então, uma pirâmide, né? Toda pirâmide, na verdade, ela tem 3 partes, né? O ápice, peraí, fazer uma pirâmide aqui, pirâmide normal, né? A gente tem o ápice, que é a parte de cima, né? O topo da pirâmide, tá? A gente vai ter o corpo, que é a parte do meio, e a gente vai ter a base mesmo, que o nome já fala, é base, né? O iniciozinho. Então, assim, numa pirâmide etária, ou seja, numa pirâmide classificada por idade, tá? A base, ela representa a população mais jovem, indicando o comportamento das taxas de natalidade do país, tá? Então, população jovem é aí de 0 a 14 anos, sim, você está numa população jovem. O corpo da pirâmide é quando a gente vai ter os adultos, tá bom? E esses adultos representam a população economicamente ativa, ou seja, a galera que está em idade mesmo laboral, em idade para trabalhar, tá bom? Que no caso aqui é entre 14 e 64 anos, tá bom? Isso segundo uma pirâmide mesmo, né, etária, e isso pode variar, tá bom? Tem certas pirâmides que é 15 a 65 anos, tá? Mas essa variação, ela acaba dependendo muito do lugar que ela está. Mas no caso da população brasileira, a média é mais ou menos essa, tá? É de 14 a 64 anos, tá bom? E população economicamente ativa, né? Quando se trabalha também para a geração de riquezas no país, né? E a partir dessas riquezas, elas são convertidas em políticas públicas, né? Elas são convertidas em serviços públicos, como, por exemplo, saúde, educação, saneamento básico, urbanização, essas coisas, tá bom? E eu tô indo de baixo para cima, né? E o ápice, o topo da pirâmide, representa a população idosa, tá bom? E aqui nós vamos ter 2 pirâmides, sim, essa aqui também é uma pirâmide, não deixa de ser, professora, mas não tem formato de pirâmide, é porque ela está passando por um processo que a gente chama de transição demográfica, que ela está começando a se inverter, né? Então aqui a gente começa a perceber que está diminuindo a população jovem, né? A população adulta, ela está, vamos dizer assim, aumentando, né? Ela está maior do que a população jovem, e se tem uma tendência também da população de idosos, né? Crescer, né? Então, só para vocês terem uma ideia de que a pirâmide, ela não necessariamente ela vai ter o formato certinho de pirâmide, tá bom? Por que isso acontece? Por que a gente tem uma pirâmide toda deformada e por aí vai? São vários fatores que vão acontecendo, tá? Fatores ambientais, né? Como, por exemplo, o aumento da expectativa de vida, aumento da qualidade de vida, a queda da natalidade, melhoras de saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, tudo isso, né, interfere nessa questão da população, né, ela viver mais tempo, ela ter mais qualidade de vida, e isso faz com que haja mais idosos, né, e também um incentivo cada vez mais ao planejamento familiar, mulher no mercado de trabalho, a questão dos métodos contraceptivos, enfim, uma série de coisas, né? O avanço da medicina, vacina, uma série de tratamentos, medicações, tudo isso interfere, né? Para que a população ela fique cada vez mais velha, entendeu? E que também as famílias optem por cada vez menos ter
filhos, em função de que boa parte das populações, né, dos países, por exemplo, aí no caso, tá dando exemplo do continente, né, da Europa, então é um lugar onde se tem países desenvolvidos e a gente percebe que a maior parte da população vive em área urbana e o custo de vida urbano é caro, né? É caríssimo, na verdade, né? Para se sustentar. Então, tudo isso faz com que as famílias elas sejam cada vez menores. Então, a gente tendo a dimensão das famílias cada vez menores e da população idosa cada vez maior, porque cada vez mais essa população ela tem acesso a uma qualidade de vida melhor, isso faz com que eles vivam mais, né? E de uma certa forma isso contribua para que essa pirâmide ela venha a se inverter, tá? Então é possível se ter uma pirâmide, né, com essas características, né, que ela está passando por uma transição, né? Ela está começando a se inverter. Mas beleza. Mas indo para uma pirâmide mesmo, mais tradicional, a gente tem o caso aqui da África, tá? Então, no caso da África, a gente tem uma natalidade muito grande, ou seja, a maior parte da população, ela é jovem, tá? Isso também se dá muito em função, né? Pegando aí um pouco da aula passada, quando uma sociedade, né, um país, por exemplo, né, tudo bem que aqui a gente está falando da África, não é um país, a África é um continente, então aqui nós temos a dimensão de 2 continentes, então uma pirâmide ela não precisa ser necessariamente de um país, ela pode ser de um continente, ela pode ser de uma cidade, tá bom? Mas voltando, o caso da África, né, é um continente predominantemente rural, né, diferente da Europa, que é predominantemente urbana. Então, as famílias, elas precisam, né, ter muitos filhos para dar conta, né, da lavoura, para dar conta do gado, para dar conta de cuidar, né, da propriedade rural. Então, isso precisa de muita mão de obra, né? Então, dentro de uma cultura rural, é muito comum as pessoas acordarem cedo e trabalhar, aí vai filha, vai primo, vai todo mundo praticamente ali trabalhar, porque eles têm que cuidar mesmo, né? Cuidar da terra, cuidar da plantação, cuidar da colheita, irrigação, entende? Tem que alimentar os animais, então assim, ordenhar a vaca, é uma série de tarefas para ser feitas, então isso justifica o porquê das famílias serem muito grandes. Além disso, o custo de vida ele não é alto, né, se comparado com a cidade. Então, na cidade, quando uma família ela tem um filho, ela precisa ter dinheiro praticamente para sustentar tudo, né? Sustentar a alimentação, sustentar a educação, sustentar tudo, né? E também, né, depende mais dos serviços, né, públicos. O que não necessariamente acontece numa sociedade que ela é mais ruralizada, tá bom? Também, né, se tem uma população adulta, né, onde os mais jovens, né, a maioria ainda são mais jovens, tá? E conforme vai se aumentando para o topo, a gente vai vendo um estreitamento, ou seja, não é uma sociedade que possui tantos idosos assim, né? Isso por quê? Porque ao mesmo tempo que é um lugar muito rural, acaba também sendo um lugar mais precário, né? Um lugar sem saneamento básico, um lugar sem acesso a serviços, né? Medicinais. Então, assim, tudo isso, né, acaba contribuindo, porque não se tem uma medicina preventiva, porque não se tem saneamento básico, não se tem controle de diversas doenças, o que geralmente acontece, né, como oposto na Europa, né, nos países europeus, né, porque os países europeus, principalmente as mulheres, elas costumam, né, dá para perceber aqui que a população de mulheres dos países europeus
é um pouco maior do que a de idosos que são homens. Então, assim, isso tem a ver também com a cultura, né? Com a cultura de que geralmente as mulheres, elas se cuidam mais, tá bom? Então, só para vocês perceberem como que é importante, né, se ter esse diagnóstico, né, da população de modo geral, quais são as suas principais características e o quanto que o ambiente interfere diretamente na proporção, né? O ambiente que eu falo não só o espaço, mas a cultura também do lugar, né? Interfere diretamente nas características gerais dessa população, tá bom? E aqui a gente chega falando sobre a realidade brasileira, né? Vamos falar um pouco aqui sobre o Brasil, tá bom? Então, a pirâmide brasileira, né? Vamos começar aqui na década de 80, tá? Então, assim, a década de 80 é um período que o Brasil, né? Ele já passou, né? Por um processo aí de urbanização crescente, né? Então, a urbanização brasileira foi ali mais ou menos, né? Na década de 40, 50, 60, 70, mais ou menos, tá? Então, assim, depois desse período, tá? E a partir daqui a gente começa a perceber algumas mudanças, algumas relações, né, na pirâmide etária brasileira. A gente está falando de um período aí da transição, né, do rural para o urbano, né, quando a maior parte da população brasileira ela migra para as cidades, tá bom? Então vamos lá. Na década de 80, a maior parte da população brasileira era composta por jovens e crianças, tá? Então aqui é a população brasileira. Então aqui o vermelho significa as mulheres. Essa questão das cores, da posição dos dados não é muito padronizado, mas todas elas têm as mesmas informações, tá? Então, na última pirâmide, a gente tinha aqui... Peraí, deixa eu voltar. A gente tinha aqui uma divisão, né? Praticamente entre jovens, adultos e idosos, tá? Dividido por cor. E aqui a gente tem as cores já divididas por gênero, tá? Aqui a gente já tinha um gênero, né? Que é dividido em lado direito e lado esquerdo, tá? É por isso que aqui no meio ficam as idades, né? Tipo, de uma forma para deixar bem separado os homens das mulheres. Mas aqui, nessa pirâmide, aqui nessa pirâmide, bom, a gente não tem a divisão certinha, né, da população jovem, adulta e idosa, mas sempre de regra a base vai ser de jovens, o corpo vai ser de adultos e o topo vai ser de idosos, tá bom? Isso é de regra. Só que essa pirâmide aqui será que eu consigo pegar minha caneta e jogar para o outro lado? Esquece. Beleza. Então, vou fazer outra coisa aqui. Vou diminuir o zoom. Tá ótimo. Então, vou mudar a cor aqui, que já tem um azul ali. Então, aqui a gente tem, né, homens e mulheres. Então, toda a pirâmide etária vai trazer essa informação, tá bom? E tá bem separado aqui por cor, tá bom? Mas não diz exatamente, né, onde que começa, onde que termina a população idosa, jovem e adulta. Mas a gente vai mais ou menos, né, aqui do lado nós temos as idades, tá vendo? Ó, nós temos as idades. Então, a gente tem aqui uma dimensão, tá bom? Entre a idade mesmo da população, tá bom? Então, aqui
provavelmente de 10 a 14 anos, aqui é o limite da população jovem, né? Então, a partir de 15 a 19 já é população adulta, tá bom? E aqui em cima, a gente vai ter ali na faixa, aqui mais ou menos, peraí, deixa eu riscar. Aqui, ó, de 60 a 64 anos e depois de 65 para cima já é população de idosos, tá bom? Só para você ter uma dimensão. Então aqui, na década de 80, né, na população brasileira, a gente tinha mesmo uma pirâmide certinha, né? Então a base era larga, e o topo estreito, tá bom? O que significa? Significa que aqui nós temos um alto índice de natalidade, ou seja, muitas pessoas, né, nascendo, né? E aqui a gente também tem uma alta mortalidade, muitas pessoas morrendo, tá bom? Então, é uma população que tem muito jovem, né? Muito adulto relativamente e poucos idosos, tá bom? Agora, quando a gente... Eita! Eu vim para um lugar completamente nada a ver, pra cá. Agora, quando a gente vai andando, né, ao longo dos anos, a gente percebe o seguinte, né? Isso aqui é a pirâmide do Brasil, tá? Esses dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o principal órgão no Brasil que mede isso. E a gente começa a perceber o seguinte, né? A pirâmide aqui da década de 80, tá bom? E vai chegando ali na década de 90, dos anos 2000. E quando chega em 2010, a gente percebe o quê? A gente percebe que começa a estreitar a base, tá? E começa, vamos dizer assim, a engordar os adultos e os idosos, tá bom? Percebam aqui como que era o topo na década de 80, como era o topo na década de 80 e como é o topo na década de 2010. É muito mais largo, tá bom? É muito mais largo. E percebam também que a base, né, que eu falei, aqui ela já tá bem estreita, ela tá menor do que a população de adultos, tá? Nos anos 2000 também isso acontece, tá? O que isso indica? Isso indica que a gente está passando por um processo de inversão da pirâmide, ou seja, a tendência é de que há algumas décadas a pirâmide ela seja assim, ela seja invertida, tá bom? O que isso significa que a gente está reduzindo a quantidade de pessoas nascendo, né? Isso em função mesmo do processo de urbanização, aumento da qualidade do custo de vida, a mulher alcançando o mercado de trabalho, planejamento familiar, se tendo menos filhos, né? E a gente também acaba tendo um aumento da população de idosos. Por quê? Porque com o avanço da medicina se faz diversos tratamentos, né? As pessoas vivendo na cidade conseguem controlar melhor o tratamento de água, esgoto e lixo, né? Então, tudo isso, entende? Faz com que, além das vacinas, claro, isso faz com que as pessoas, elas vivam mais tempo, né? Elas vivam mais anos, tá bom? Assim, em 2015, né? É um dado, isso aqui, tá? Diferente da década de 80, o topo ou ápice, ele é mais largo, tá? E isso indica que a gente teve um aumento do número de idosos.
Quando isso acontece, a gente chama esse fenômeno de envelhecimento da população, ou seja, a maior parte, ou boa parte, ou a tendência de se ter uma população maior de idosos, tá? Então, a gente chama isso de envelhecimento da população. Quando a gente tem um topo, né, que é bem idoso, a gente acaba tendo uma diminuição da quantidade de pessoas em idade de trabalho. Por quê? Porque essas pessoas elas vão se aposentando, tá? E isso exige do poder público investimentos de dinheiro arrecadado por meio de impostos em setores como saúde e previdência social. Previdência social é um órgão, né, que é responsável por diversas ações políticas, inclusive a questão mesmo da aposentadoria. A expectativa de vida do Brasil é de 75 anos. Tem países como o Japão que ultrapassam os 80, tá? Então, assim, isso tem muito a ver, né, com esses investimentos em saúde, em programas mesmo para idosos, tá? Uma série de políticas e seguridades sociais para que essa população ela tenha uma melhor qualidade de vida, tá bom? Já o corpo, né, no caso aqui do Brasil, né, pegando aí referência os dados de 2015, tá? Ele é mais largo, tá? Ou seja, existe também uma quantidade grande da população adulta, tá? Que essa população adulta ela vai ter a tendência de se transformar daqui a uns anos na população idosa, e essa população ela alcança cada vez idades maiores porque a gente está tendo uma queda no índice de mortalidade, né? Ou seja, a gente já está tendo aí uma série de programas, uma série de atitudes, né? Uma série de medidas, né, preventivas que essa população ela acaba vivendo mais tempo, tá bom? E como eu falei, a questão do avanço da medicina é um dos principais pontos aqui para a preservação da vida dessa população, tá bom? Porque antes disso, essa população, né, essa faixa de idade começava a morrer muito mais cedo, por falta de tratamento, por falta de vacinas, por falta de uma série de outras questões, como, por exemplo, falta de saneamento básico, tá? Hoje não, em 2015, mas provavelmente hoje também, a maior parte da população está em idade adulta, ou seja, entre 14 e 64 anos, e forma a maior parte da mão de obra do país, ou seja, é chamada população economicamente ativa, né? Aquelas pessoas que estão em idade de trabalho, né? Que ainda não se aposentaram, e pessoas, né, que já passaram ali da fase, né, de ser jovem aprendiz. Bom, tranquilo? Beleza. E por causa dessa população tem que se ter investimento em geração de empregos, habitação e saúde. Perceba uma coisa, perceba que para cada faixa de idade, né, existe, né, políticas próprias, né, para se assegurar as necessidades dessa população. Então, se a gente tem uma população que ela é muito idosa, o investimento público ele tem que ser maior em aposentadoria, em programas para a terceira idade. Se a maior parte da população está em fase na faixa adulta, tem que se criar, né, geração de empregos, habitação, tudo em relação à demanda dessa população, tá? E a base, né, de 2015, que é parecida com a de 2010, a gente tem uma diminuição, tá, dela em relação às décadas anteriores, por causa do planejamento familiar, ou seja, as famílias estão optando por ter cada vez menos filhos, né, que foi o que eu inclusive citei na aula passada,
tá? A diminuição de filhos por família, a gente chama isso de diminuição da natalidade, tá? Ou seja, a diminuição mesmo, né, de nascimentos. Então, na aula anterior eu falava que as famílias, né, tinham o hábito de ter 6 filhos e hoje em dia é mais ou menos 1 ou 2 filhos, né? Então, a gente vê essa diferença e isso considerando toda a população vai interferir nas características gerais dela, tá bom? Apesar da gente ter uma diminuição da natalidade, a base ela ainda é bastante larga, tá? E ela é bastante larga porque aí a gente vai ter um segundo fator que é muito importante. As crianças que nascem, né, elas têm morrido menos, tá? Então, assim, existe um dado da população que eu acho que é a primeira vez que eu tô falando agora sobre ele, que é a mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil? São crianças que morrem até completar 1 ano, né? Então, a gente sabe que bebês recém-nascidos podem ter uma série de complicações, né? Principalmente os partos prematuros, né? E é considerado mortalidade infantil essa faixa de idade. Por isso é importante se fazer exames pré-natais quando a criança nasce, fazer todo o acompanhamento pediátrico, tá? Então, assim, o avanço da medicina, ao mesmo tempo que ajuda muitos idosos, ajuda também a conter os problemas em relação à mortalidade infantil, né? Fora isso, existem também outras questões, né? A gente sabe os contextos de subnutrição. Então, a medicina ela também ajuda nisso, né? A questão de complemento, né? E suplementos alimentares. Todo esse acompanhamento que é feito, e isso acaba sendo eficaz para diminuir a mortalidade infantil, tá bom? É claro que também existem fatores indiretos, como por exemplo, um lugar que você tem saneamento básico, isso vai dar muito mais segurança para a criança do que os lugares que não tem, por exemplo. Então, esse processo de urbanização, ele também ajuda muito nesse fator, tá? E uma vez que a gente tem uma base, né, uma população jovem, idade escolar, é claro que se precisa investir nas áreas de educação, né? Educação básica, investir em questão de creches, de lazer também para essa população, eventos, enfim, existe uma série de coisas. Claro, a gente está falando sobre a pirâmide etária, mas a gente também não pode desconsiderar nessas 3 faixas etárias, né, a questão da população jovem, adulta e idosa, os problemas referentes à desigualdade social, né? Então, apesar da gente falar sobre o processo de urbanização, sobre melhora da infraestrutura urbana, sobre avanço da medicina, a gente também não pode esquecer que a desigualdade social ela é um fator que pesa aí também, né? Então, existem famílias que, apesar de viverem nas cidades, vivem em condições muito precárias, e isso vai interferir também na qualidade de vida dessas pessoas. Então, assim, é importante também considerar isso como um fator, principalmente falando do Brasil, onde a desigualdade social ela é bem acentuada. Mas isso são assuntos que a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, e por enquanto a aula de hoje é só isso, tá bom, gente? Um beijo, até a próxima!